Olá, pessoal. Bem, eu sou o professor Jean Luiz de Souza. Eu havia agendado hoje uma live pelo Instagram e eu achei melhor, fazer uma gravação isolada e contar um pouco para vocês da minha história e da história da acupuntura no Brasil. Quero deixar bem claro que eu aqui não estou falando em nome de nenhuma das entidades da qual eu faço parte enquanto membro afiliado ou federado, seja o CNAA, seja a FENAB, ou seja mesmo na condição de presidente da Sociedade Brasileira de Acupuntura. Eu estou falando aqui enquanto fisioterapeuta, especialista em acupuntura, especialista em didática do ensino superior, especialista em acupuntura e medicina tradicional chinesa, mestre em magistério superior e doutor em ergonomia. Bem, na verdade, eu acho que é chegado o momento de se contar um pouco de como aconteceu a história um pouco da acupuntura no Brasil. Eu creio que ninguém pode negar que de uma época, de um tempo para cá, essa história, como se confunde com vários nomes, também se confundem com vários nomes, né? Também se confundem com com o meu nome dentro desse dentro desse processo de regulamentação, né? Eu quero aqui dizer que, dentro desse processo, eu preciso citar o Dr. Afonso Henrique Soares, que atualmente é o presidente da FENAB, o Dr. Alexandre Assunção, que é o presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação de Acupuntura, o Dr. Igor Soares, que é fisioterapeuta acupunturista, Dr. Luiz Alberto, que é acupunturista no Distrito Federal, a doutora Lúcia Helena Miller, a doutora Eliane Moraes, a doutora Maria Cristina, a doutora Ana Regina, a doutora Luizia Santana, que é enfermeira e acupunturista, o doutor Daniel Amado, que retornou hoje a ser o coordenador das práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde, o amigo do doutor Daniel, que é o doutor Paulo, que é fisioterapeuta e acupunturista, o fisioterapeuta e advogado Dr. Nelson Roseman de Oliveira, a doutora Carla Ellen, o Dr. Múcio Fernandes, que é psicólogo, o Dr. André Cosby, e o meu imenso agradecimento ao longo de todos esses anos aos ex-alunos do Instituto de Pós-Graduação IPGU e aos atuais alunos do Instituto de Pós-Graduação, porque sem eles a gente não conseguiria fazer nada. Bem, na verdade, eu me formei em 1989 pela Universidade de Ribeirão Preto, e logo em seguida eu e um amigo irmão, Dr. Marcelo Marcos Medeiros Luz, fizemos uma pós-graduação em acupuntura no Instituto de Pós-Graduação de Estudos Homeopáticos, e Acupuntura, que é o IBE. Bem, nesse período, logo que eu terminei a graduação e fiz a pós em acupuntura, já morando nessa época em Uberlândia, eu fui convocado pelo COFITO, pelo Conselho Federal de Acupuntura, pelo Conselho Federal de Fisioterapia, desculpa, e Terapia Ocupacional, na época, o então presidente, a qual aqui nós devemos muito por nós termos a acupuntura hoje como uma especialidade, o Dr. Rui Galarte de Menezes, indiretamente mais pela doutora Célia Cunha. A doutora Célia me liga, né, e me convoca, porque o Conselho Federal de Medicina havia editado resolução
e também havia entrado contra a resolução COFITO 60 e outras resoluções que davam ao fisioterapeuta o direito de exercer a acupuntura. Eu passei quase que 4 ou 5 dias no COFITO, fazendo toda a interlocução com o corpo jurídico do COFITO, para que o COFITO desse a sustentação de defesa jurídica para, então, resoluções editadas. Na verdade, a resolução foi editada a 60 pela doutora Sônia Guzman. E fiz o meu papel e, a partir daí, eu passei a me envolver, né, com as questões da acupuntura. Tanto as questões pedagógicas, quanto as questões de legislação, quanto as questões jurídicas, quanto as questões de regulamentação. Então, a história minha com a acupuntura se confunde muito com a minha história como fisioterapeuta. Bem, depois de ter feito o curso de acupuntura, em contato com o doutor Orley do SET, eu e o meu sócio, o doutor Marcelo Marcos, trouxemos para Uberlândia e para o Triângulo Mineiro o primeiro curso de formação em acupuntura, na época pela Centerfísio IMES, Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos. Fizemos algumas turmas em conjuntos com o Instituto Ibral, o qual diretor é o Dr. Orley, depois o IPGU, né, e a Unisaúde, o IPGU, a Centerfísio e essas empresas, hoje o Instituto de Pós-Graduação IPGU, ou Centro Educacional em Saúde, começamos as nossas turmas independentemente. E aí expandimos a acupuntura por todo esse país. Amazonas, Natal, Tocantins, Salvador, Ribeirão Preto, Franca, Foz do Iguaçu, Rio Verde, Goiânia, Brasília, Montes Claros, Uberlândia e outras cidades, né? Na verdade, estivemos em mais de 17 cidades fazendo a formação em acupuntura. Tanto é que hoje o IPGU tem um histórico, desde as primeiras turmas, de já ter formado 15 mil acupunturistas no Brasil. Bem, a partir daí, nós podemos verificar que muitas tentativas ocorreram para regulamentar a acupuntura. A primeira tentativa ocorreu com o PL, que é o PLC, Projeto de Lei da Câmara, 3838 de 1984. Eu nem era fisioterapeuta ainda, e foi um projeto do deputado Mário Rato, que foi arquivado. Em seguida, nós tivemos uma segunda tentativa de regulamentação, que já foi em 1991. Nessa época, eu já era graduado em fisioterapia e já era especialista em acupuntura. Nós tivemos o PLS, o Projeto de Lei S do Senado, 935/91, do então senador Fernando Henrique Cardoso, que também foi arquivado. Tivemos depois uma terceira tentativa com o com o PLC, também da Câmara, de iniciativa da Câmara, que é o 383, também de /91, do deputado Marcelino Romano Machado. Então, percebo que sempre tem projetos nas duas casas. Isso é uma tentativa, muitas vezes, de fazer com que a tramitação ocorra de forma mais rápida. Esse projeto de 91 do deputado Marcelino Romano Machado também foi arquivado. Depois, nós tivemos uma quinta tentativa, já com o PLS, também projeto de lei do Senado, 473/2011, do senador Eduardo Suplicy, que também foi arquivado. Tivemos uma quarta tentativa de regulamentação com o PL 1549, de 2003, do deputado Celso Russomano. É este projeto atualmente que eu tenho que contar um pouco da história dele, porque é ele que está em tramitação até hoje. Então, veja que é um projeto de 2003 e nós estamos em 2023. Tem 20 anos que esse projeto tramita no parlamento. Depois nós tivemos uma tentativa que foi uma tentativa
pensada. Essa tentativa foi da Sociedade Brasileira de Acupuntura, do senador Randolph Rodrigues, que foi o projeto 254 de 2018. Esse projeto foi colocado pelo senador a pedido da SBA, justamente porque, nesse período, enquanto tramitava o projeto de lei 1549 do deputado Celso Russomano, nós começamos a perceber algumas questões que não estavam muito corretas dentro desse processo de regulamentação. E esse projeto foi até um tempo, até quando ele era interessante, para o que eu vou contar a vocês, e depois nós mesmos pedimos a retirada desse projeto para deixar tramitar o projeto 1549 do deputado Celso Russomano. Isso depois de 2017, que nós pegamos algumas entidades, que eu vou citar aqui, que nós começamos a tomar conta desse projeto para que ele pudesse ter o processo de tramitação que aconteceu até hoje. Temos também hoje um projeto que é o projeto da deputada Érica Cocai, que é o projeto 531 de 2019. Esse projeto tem parecer favorável do então deputado e hoje ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que regulamenta a acupuntura de uma forma até mais ampla, com todos os pilares que envolvem a medicina tradicional chinesa. Então, vejam vocês que nós já tivemos várias tentativas, se considerar desde o primeiro projeto, que vem desde 1984. Vários projetos arquivados, mas, na verdade, hoje, o que está em trâmite e que passou da Câmara para o Senado é o projeto 1549 do deputado Celso Russomano, de São Paulo. Bem, um pouquinho da história da acupuntura, nós sabemos que os relatos da acupuntura, eu acho que pouco ainda conhecido, e vai muito mais além disso, se coloca como em 2.600 anos antes de Cristo, no período do imperador amarelo, Huangdi, ou Huangdi. Toda a sua fundamentação terapêutica da acupuntura encontra-se nesse conceito do daoísmo, a doutrina filosófica formulada no século VI a.C. por Confúcio ou por Lao Tse. Dentro de todo esse processo, nós tivemos em 1997 o Ministério do Trabalho, em convênio com a Organização Internacional do Trabalho e a Unesco, definiu a profissão de acupunturista sobre o código número 79.15 no Código Brasileiro de Ocupação, que é o CBO. Então, o CBO foi reconfirmado depois. Eu participei como descritor, como especialista descritor da segunda fase do CBO para a descrição do CBO do fisioterapeuta. Então, existe o CBO do fisioterapeuta, existe o CBO do acupunturista, existe o CBO do médico, existe o CBO do enfermeiro, existe o CBO do psicólogo e assim por diante. Todas as suas profissões têm a sua profissão de base: psicólogo acupunturista, fisioterapeuta acupunturista, enfermeiro acupunturista, farmacêutico acupunturista, tudo descrito pelo Ministério do Trabalho através do CBO. A OMS e a Unicef, em setembro de 1978, ela, numa conferência internacional sobre os cuidados primários da saúde, já naquilo que é considerado como uma conferência de Alma-Ata, na República do Cazaquistão, na oportunidade, ela busca trazer os conceitos para uma saúde mais integral e a promoção da saúde no mundo. A partir deste marco de Alma-Ata, composta, na verdade, por 10 itens, eles enfatizam a atenção primária à saúde, exortando os governos para buscar uma solução urgente para a promoção da saúde como uma prioridade da nova ordem econômica e mundial. E dentro dessa convenção já se tem ali os primórdios da inserção da acupuntura e da medicina tradicional chinesa dentro dos planos, dentro dos sistemas de saúde de todo mundo, como uma recomendação tanto da OMS como da Unesco. Em 2003, nós tivemos uma convenção para salvaguardar o patrimônio cultural e imaterial da Unesco,
assinada pelo governo brasileiro e promulgada por meio do Decreto 5.763, de 12 de abril de 2006, e o Brasil se comprometeu a adotar as medidas para salvaguardar o patrimônio cultural imaterial a qual a acupuntura e a medicina tradicional chinesa estavam inseridas. Portanto, o Brasil ele é signatário de de que a acupuntura é um patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Portanto, não pertencendo a nenhuma classe, portanto, é um patrimônio do mundo, é um patrimônio para trazer saúde, alívio de dor, alívio do sofrimento humano para todos os povos do mundo. Nesse sentido, esse decreto, ele fomenta também estudos científicos, adotar medidas tanto administrativas e financeiras para estimular a criação e o reforço de instituições e formação e gestão desse patrimônio criado. A OMS, ela estimula a implementação de práticas integrativas e complementares, entre elas a acupuntura, na saúde pública, nos 3 níveis de atenção, tanto na atenção básica quanto na média e na alta complexidade, para todos os seus Estados-membros. Em 2006, eu participei também da elaboração da Portaria 971, que é uma portaria do Ministério da Saúde, que criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares dentro do Sistema Único de Saúde. E a acupuntura, /MTC, Medicina Tradicional Chinesa, ali se encontra como uma das práticas integrativas e complementares, e com detalhe, de forma multiprofissional. De maneira multiprofissional, isso para poder facilitar a inserção e para promover as condições que o nosso país, nessa extensão territorial, necessita de profissionais para darmos suporte e assistência a todos, em todas as regiões, em todos os estados do país. E, consequentemente, atender, né, ou dar acesso de tratamento de acupuntura, como eu já disse, à população brasileira. A gente tem algumas estatísticas aqui, por exemplo, de 2018, que apenas, né, 543 municípios alcançou, né, um total de 1.183.679 atendimentos em acupuntura. Então, veja que nós temos mais de 5.000 municípios do Brasil e, em 2018, estatísticas do próprio Ministério da Saúde, nós tivemos 1.200.000 atendimentos em acupuntura. Lembrando que esses atendimentos em acupuntura no SUS, ao qual faz parte essa estatística, estão fisioterapeutas e enfermeiros. São os que mais prestam assistência em acupuntura. E, a partir daí, várias situações jurídicas vêm acontecendo. Batalhas jurídicas vêm acontecendo na tentativa de uma única classe de nível superior no Brasil, que é o Conselho Federal de Medicina, tentando burlar todas as legislação, todos os decretos, todas as formas de tornar essa acupuntura como é em outros países, como já é em Portugal, como já é na Austrália, como já é no Canadá, como já é nos Estados Unidos, uma prática multiprofissional. Então, nós tivemos aí vários processos na justiça, alguns processos arquivados, tentaram prender acupunturistas por exercício ilegal da profissão, perderam, tentaram fazer várias audiências públicas, e dentro de todo esse processo nós viemos participando junto, até então, quando estava o presidente Dr. Rui Galarte de Menezes à frente do Conselho Federal de Acupuntura. Porque depois disso, a acupuntura ficou meio que largada e abandonada. Ela foi transformada em especialidade em 2019, em 14 de dezembro de 2019, de 2009, desculpa, e a partir daí, com a saída do Dr. Rui Galarte de Menezes do COFITO,
as novas gestões do COFITO não deram a importância que a acupuntura merece. E nesse interim, nós criamos a Sobrafisa. Eu realizei em Uberlândia, em Goiânia, o primeiro congresso brasileiro multiprofissional, onde todos os conselhos, é claro, exceto a medicina, estiveram presentes. Depois, dois convênios na cidade de Goiânia, dois congressos, desculpa, na cidade de Goiânia, aonde nós tentamos congregar todas as profissões que não médicos, porque eles se recusam a participar desse processo, para levar a acupuntura e levar os conhecimentos e a difusão da acupuntura para as diversas classes da saúde. A Sobrafisa foi uma das que eu era o presidente, num determinado, foi o segundo presidente depois da doutora Vilauba, da Sobrafisa. Fiquei como presidente 6 anos, criamos revistas e fizemos congressos, enfim, eu venho participando de todo esse processo de, de tentativa de regulamentar a acupuntura no Brasil. Um processo interessante foi o que a gente implementou inicialmente com representantes acupunturistas das seguintes cidades: de Belo Horizonte, de Uberlândia, de Viçosa, de São Lourenço, de Bocaiúva, de Glaucilândia, de Patinga, de Juiz de Fora, de Montes Claros, de São Carlos, de Piracicaba, de Goiânia, de Brasília, de Vitória, de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Nós entramos em conjunto com um processo contra o Conselho Federal de Medicina, alegando a divulgação corporativista e enganatória em mídias televisivas, em mídias sociais, na internet, que a prática da acupuntura era uma exclusividade médica. E, na verdade, queremos aqui reafirmar, não é, nunca foi e nunca será. Por quê? O exercício de profissão, desde que não haja uma lei que regulamente, de acordo com o artigo 5º, que é a causa pétrea da Constituição, inciso 13º, é livre o exercício de ocupação ou profissão nos termos que a lei regulamentar. Nós temos Código Brasileiro de Ocupação e, portanto, não tem lei que regulamente a acupuntura. Por isso, tramita o projeto 1549, que é originário da Câmara, do então deputado federal Celso Russomano. O Ministério Público acatou essa denúncia contra o Conselho Federal de Medicina, recomendou e sugeriu a improbidade administrativa para uso de recursos públicos para divulgar notícias enganosas e enquadramento no Código de Defesa também do Consumidor, bem como a retirada de todos os anúncios e a proibição de novas reportagens. Isso vem se alastrando e eles sempre vão recorrendo dessas decisões, e também eles tentam divulgar, né, e tentam derrubar aquilo que o MEC autorizou. Em 2019, foi autorizada pelo Conselho Federal, pelo Ministério da Educação, a criação de faculdade de acupuntura em vários estados do Brasil. O Conselho de Medicina tentou derrubar essas iniciativas de faculdade e, consequentemente, essas interpelações foram feitas e eles não tiveram êxito e foram indeferidas com decisão judicial. Nós sabemos que nós temos vários recursos, que não só o agulhamento, para o uso dentro do sistema que é chamado acupuntura / medicina tradicional chinesa. Temos a acupuntura, a moxa-bustão, o próprio estímulo sonoro, o laser, né, as raspaduras terapêuticas, as ventosas, as práticas corporais do Tai Chi, do Qigong, do Lian Kun. Enfim, nós temos várias técnicas, que não só a acupuntura, que são utilizadas pelos acupunturistas para o cuidado com os seus pacientes. Bem, uma coisa que nós precisamos entender é que médicos precisam, né, na verdade, e a população
precisam dos médicos na atenção básica. Sim, nós precisamos dos médicos nos todos os níveis de atenção, como nós precisamos de todos os profissionais de saúde. Mas nós precisamos também da acupuntura na atenção básica, e como também nos diversos níveis de atenção. Então, a gente percebe que os médicos, eles mal dão conta daquilo que é função deles enquanto médicos, e ainda querem abarcar outras profissões da área da saúde, como eles sempre criam, né? Nós temos o psicólogo e tem o psiquiatra, nós temos o nutricionista e o nutrólogo, e aí criaram aí um neologismo absurdo que só existe no Brasil, que é o acupuntura e o acupunturiatra, né? Isso a gente já sabe por que isso está acontecendo, porque eles sabem que a regulamentação irá acontecer e, consequentemente, eles precisam, em questões de nível social, criar um diferencial social para dizer amanhã que a acupuntura com acupunturiatra é melhor ser feita do que a acupuntura com acupunturista ou acupuntor. Então, essas são algumas questões que vêm permeando a minha vida, e quando o projeto de lei do então deputado Celso Russomano começou a tramitar, e foi isso em 2003, ele foi aprovado na Comissão de Seguridade e Família, e eu atentei para esse projeto quando ele estava na Comissão de Trabalho. E eu achei muito estranho um projeto sair de um gabinete de um deputado, aonde tem toda uma assessoria jurídica, e nesse projeto existia um artigo que criava o Conselho Federal de Acupuntura. Eu fui tomar conhecimento desse artigo, se eu não me engano, era o artigo 6º ou o artigo 7º, quando esse projeto se encontrava na Comissão de Trabalho, e era relator do projeto o então deputado Vicentinho, do PT de São Paulo. Nós resolvemos marcar uma audiência com o deputado, e o deputado, nesse momento, ele chama várias entidades, representante do Colégio Médico de Acupuntura, representantes de escola, representantes do Conselho de Fisioterapia e representantes dos acupunturistas, e eu, na época, como presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapeutas Acupunturistas, me fiz presente nessa reunião. A reunião foi uma reunião bastante pesada, onde os médicos detendo e querendo sempre deter o privilégio da acupuntura, e, na verdade, como se diz, rindo até aqui, né? Com um sorriso largo e sarcástico, porque eles sabiam que se o projeto viesse a ser aprovado, que era o desejo de todos, na CETAS, que é a Comissão de Trabalho, ele acabaria sendo arquivado também na Comissão de Justiça da Câmara, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Por quê? Porque um projeto que cria ou que regulamenta uma profissão não pode, dentro do seu escopo, ter a criação de conselho, porque criar conselho profissional é exclusividade do Executivo. Somente o presidente da República pode encaminhar ou fazer encaminhamento de projeto de lei criando conselho profissional, no caso, Conselho Federal. E esse projeto continha essa criação, justamente porque os médicos queriam que esse projeto andasse, e, de certa forma, eu percebo que houve um pouco de, ou descuido, não sei, ou má fé na própria criação desse projeto, no momento em que se coloca a criação de conselho. E entidades dos próprios acupunturistas, como o Sindicato de São Paulo, se fazia presente também nessa reunião, através do seu assessor parlamentar, que diz que fez 600 viagens a Brasília, que gastou em passagem aérea mais de não sei quantas viagens, gastou R$600 mil em dinheiro buscando a regulamentação da acupuntura, na qual eu, inclusive, a minha escola,
contribuímos para algumas dessas viagens e que foram feitas e que nós percebemos também que, na verdade, eles não queriam a regulamentação da acupuntura. Então, algumas entidades dentro dos próprios acupunturistas simplesmente colocaram um projeto para que não tenha primazia da acupuntura pelos médicos, mas, na verdade, eles queriam era simplesmente manter as aparências e aparecer perante os acupunturistas que estavam fazendo alguma coisa. Esse projeto saiu, essa reunião terminou. Logo depois do término da reunião, eu questionei esse aspecto dentro da reunião. A reunião terminou e o advogado do então deputado Vicentinho me chama novamente no gabinete e me pergunta o que eu queria colocar. E eu coloquei, e ele, como jurídico, como assessor jurídico, percebeu que o projeto havia ali uma inconstitucionalidade e retirou do projeto o artigo que criava conselho de acupuntura. O projeto saiu da comissão não como um parecer do deputado Vicentim, mas como um parecer aprovado pela CETASP. Então, ele foi para a CCJ como um projeto da comissão, aprovado pela comissão, retirado já o artigo que criava o Conselho de Acupuntura, tornando o projeto, assim, um projeto constitucional e juridicamente correto, juridicamente perfeito para ser aprovado. Bem, esse projeto teve ali relatores médicos, vários relatores médicos, e dentre esses relatores, nós tínhamos o deputado Irã Gonçalves, de Roraima. Ficou sentado em cima do projeto 5 anos, isso sob a influência do Conselho Federal de Medicina, como relator do projeto, para que o projeto não fosse pautado. Nesse momento, é preciso nós aqui atribuirmos os méritos. No período do final da legislatura, nós, então, em Belo Horizonte, em contato, então, na época, com o deputado Giovanni Cherini, do Rio Grande do Sul, do PL do Rio Grande do Sul, pedimos a ele que retirasse das mãos do deputado Irã Gonçalves o projeto e assumisse a relatoria do projeto na CCJ. Fizemos audiência pública nesse momento, em 2017. Foi nesse momento que eu conheci o então presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação de Acupuntura. Todas as audiências que tiveram foram por iniciativa minha ou por entidades a qual eu estava à frente para discutir o projeto, inclusive indicando os médicos para trazer os médicos para essa discussão, porque nós sabemos que os médicos não têm argumento. Nesse período também corria o projeto do ato médico, aonde nós lutamos, aonde nós perdemos, o projeto do ato médico foi aprovado, mas a então presidente, em 2013, veta o projeto, e dentro dos vetos ela veta exatamente pontos do projeto que tratam da acupuntura. E graças à intervenção do atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que batalhou pela derrubada do veto, pela derrubada da aprovação e vetando e pela aprovação do veto no Congresso Nacional, e nós conseguimos resgatar. E o Conselho Federal de Medicina, o Colégio Médico de Acupuntura, a Sociedade Brasileira de Acupuntura e todas as entidades de acupuntura médica, que tem um punhado aí, mas quem mais está à frente é o CMBA, que é o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, até hoje ainda fazem juntada nos processos de projetos do projeto do ato médico, da lei do ato médico, sem os vetos, tentando ludibriar o judiciário, tentando ludibriar o próprio Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado. Mas nós temos um advogado muito bom, que é o Dr. Nelson Rosman, e ele sempre intervém, né, faz as suas intervenções nesse projeto, mostrando a verdadeira realidade da força jurídica que tem um veto a um projeto. Então, o projeto do ato médico foi um verdadeiro tiro no pé que os médicos deram. E eles têm dado tiro no pé a todo o tempo. Então, voltando, o deputado Giovanni Cherini fez o seu papel, sim. Ele relatou o projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto foi aprovado,
na Comissão de Constituição e Justiça. Só que o então deputado Irã Gonçalves fez um recurso para que o projeto fosse ao plenário. Nesse momento, nós tivemos alguns acupunturistas tradicionais e até um pouco mais antigos que eu, brindando um vinho rosé a ida do projeto para o plenário. Porque o projeto ia para o plenário, porque era a intenção desse dono de escola de São Paulo, junto com o sindicato, de que esse projeto delongasse, de que esse projeto não viesse a ser aprovado, porque eles não querem a aprovação. Existe hoje uma liga, uma pequena liga que nem liga, né, que se une, mas é tão pequena que não dá liga, tentando, que é contra o projeto. Só que eles não se expõem contra o projeto. Eles dizem que é a favor, mas, na verdade, por trás manipulam contra o projeto. Por que eles fazem isso? Porque, na verdade, eles não querem uma acupuntura séria, eles não querem uma acupuntura comprometida, eles não querem uma acupuntura onde eles tenham que se regularizar enquanto instituição. Eles querem manter os seus cursos de forma livre para formar pessoas, que eu não estou dizendo que essas pessoas não tenham condição de exercer a acupuntura. O Brasil tem os melhores, está entre os melhores acupunturistas do mundo. Mas, na verdade, eles não querem se institucionalizar, né, enquanto escolas, e sim fazerem. E isso permite, inclusive, que nós tenhamos escolas boas e escolas de fundo de quintal formando acupunturistas no Brasil. Então, tem muitos acupunturistas de cursos livres que são bons e tem muitos acupunturistas de cursos livres que são péssimos. Inclusive, agora, com a história de EAD, nós temos na internet cursos de 2.000 horas, totalmente em EAD, sem prática, sem ambulatório, formando acupuntura. Então, os próprios médicos hoje contribuem para que nós tenhamos uma desqualificação da profissão de acupuntura no Brasil. Bem, o projeto foi aprovado, mas teve esse recurso para o plenário. Ele tinha 160 assinaturas. E nós precisávamos retirar essas assinaturas. Eu, então, e essas pessoas que eu citei, o então, hoje, doutor Alex, e mais aí as pessoas que eu citei, Igor, Luzia, Fátima, e essas, inicialmente, nós conseguimos derrubar o parecer, o pedido para ir para o plenário do requerimento, o requerimento do deputado, com 2 assinaturas a mais, nós fizemos com que o projeto não fosse para o plenário. Isso foi um baque para todo mundo, inclusive para aqueles que estavam brindando na internet a ida do projeto para a Câmara, para o plenário da Câmara. O próprio deputado Irã estava perguntando sobre o projeto na Câmara, quando o projeto já estava no Senado. Nesse momento, quando o projeto foi dado como sancionado e encaminhado para o Senado, pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o deputado Giovanni Cherini, na divisa do tapete azul com o tapete verde, chega para mim e para o doutor Alex e diz mais ou menos assim: daqui para frente, agora vocês cuidem. E, nesse momento, houve uma cisão entre nós e o deputado Giovanni Cherini. Porque o deputado Giovanni Cherini, ele, como membro de partido do governo, ele começou a querer colocar dos seus dentro do Ministério da Saúde, tirando toda a estrutura que estava dentro do Ministério da Saúde, que vinha funcionando muito bem, com o coordenador Daniel Miele Amado e o assessor dele, que é o fisioterapeuta Dr. Paulo, que os dois e a sua equipe trabalharam magnificamente. E ocorreu nesse momento uma cisão, porque nós, da SBA, então agora, do então CRAENGE, hoje CNAA, e da FENAB, já então criada, não concordávamos com a saída do Dr. Daniel Amado do Ministério da Saúde, porque o deputado Giovanni Cherini queria ocupar os cargos com pessoas que não tinham a competência para estar naqueles cargos. E ele conseguiu retirar o pessoal que estava lá, e a partir daí ocorreu um verdadeiro desmonte na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que agora o doutor Daniel Amado voltou a ser o coordenador, e dentro de 3 semanas que ele está lá, ele já fez mais do que
só reconstruir, ele já reconstruiu e já tem planejado todo um processo para a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Porque se uma coisa que ele tem é competência para estar no lugar que ele está. Então, nesse momento, nós tivemos uma cisão com o deputado Giovanni Cherini pelas atitudes dele frente à desestruturação para colocar o pincha seu dentro do Ministério da Saúde, desestruturando, inclusive querendo que a prática de dióxido de cloro fosse uma política de prática em plena a pandemia, e ele, enquanto um negacionista, queria implantar diferentes políticas dentro do Ministério da Saúde. Mas fez o papel dele num primeiro momento e depois trancou-se essa porta. Bem, nós procuramos, então, no Senado, o presidente do Senado, que era o Davi Alcolumbre. Pedimos que ele segurasse um pouco a publicação e o envio para comissões do projeto, e assim ele nos atendeu. Nós fomos até o senador Romário, que era o presidente da CAS na época, e fomos, por indicação de membros da Associação Brasileira de Acupuntura, procurar o deputado Stiverson para ser o relator. Chegamos eu e o doutor Alexander no gabinete do então senador, atual senador Stiverson Valentim, e ele disse que não poderia relatar o projeto. No seu gabinete, ele chamou o então senador Girão e disse que o Girão, como ele disse, vai relatar o projeto. O senador Girão nos disse no momento que seria célere no projeto. E nós pedimos que ele não mudasse o projeto, que ele não alterasse a redação do projeto, porque se ele alterasse a redação, esse projeto voltaria para a Câmara. A priori, isso foi atendido, saímos dali contentes, felizes com o que havíamos promovido, mas com essa troca que o deputado Cherini fez no Ministério da Saúde, fez com que determinados atores do Ministério da Saúde, incluindo aí a doutora Mayra, se agrupa com o CFM e com o CMBA e consegue chegar até o senador Girão. E, nesse momento, o senador começa a não mais ter pressa na proposta de exarar o parecer na Comissão de Assuntos Sociais. E isso se alastrou durante toda a pandemia, isso se alastrou depois da pandemia. Fizemos uma, então, audiência, onde foi uma audiência na qual ficou claro e evidente para toda a sociedade brasileira da importância da regulamentação, ficou claro para o próprio senador que não era possível 4.000 médicos terem a primazia do exercício da acupuntura. Várias reuniões foram feitas a nível do gabinete, algumas reuniões que eu considero um despauperro. O presidente do Conselho, o presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, se tornar tão... A ascensão do seu fígado foi tão grande que ele chegou a querer botar o dedo na cara do Dr. Nelson Rosman e quase que a reunião sai para moldes um pouco não convencionais, para uma reunião de pessoas que buscam o bem da população brasileira. Então, foram promovidas 3 reuniões, essas reuniões não chegaram a nenhum acordo, os médicos, muito pelo contrário, querendo, na verdade, a extinção da nossa profissão, e a partir daí nós dissemos que não mais nos reuniríamos com os médicos, com o Colégio Médico, com o CMBA, com qualquer entidade médica para discutir a questão da acupuntura, porque não havia acordo. Nós não podíamos ter esse acordo. Como muitas vezes lá na Câmara, pessoas que se diziam assessores de sindicatos tentaram quase que fazer um acordo com o projeto do Chico Alencar, onde os médicos faziam guarda-chuva em cima dos acupunturistas. Ou seja, para se procurar um acupunturista, precisaria passar por uma consulta médica. E quase que esses acordos aconteceram. Então, eu fui um dos interlocutores para a realização da audiência pública na Câmara, para instruir os deputados, onde nós saímos vencedores, e fui também
um dos interlocutores para a realização da audiência pública no Senado. Ficou claro para o senador Girão, pelo menos eu espero que tenha ficado claro para o senador Girão, de que a acupuntura tem que ser multiprofissional no Brasil. Mas nós não tivemos o parecer do senador Girão. E nesse final de legislatura, o que nós fizemos? Desde que ocorreu a eleição no segundo turno, eu, Jean Luiz de Souza, relações com o governo no sentido de que um parlamentar senador relatasse o projeto. Porque eu acho que foi dado ao senador Girão todas as chances para que ele pudesse relatar o projeto na casa. E nós mantivemos relações muito importantes, inclusive aqui eu quero agradecer o ex-senador, e eu posso dizer hoje meu amigo, ex-senador Paulo Rocha, do Pará, e através do senador Paulo Rocha, nós conseguimos que o senador Humberto Costa, atual presidente da CAS, que é médico, mas que não é corporativista, indicasse para ser o relator do projeto o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Então vejam vocês que muito se fala, muito se conversa, mas pouco se faz. Então existe hoje um pequeno grupo que eu citei, os nomes que eu citei aqui, que hoje são as pessoas que lidam e que brigam pela regulamentação da acupuntura. Dr. Afonso Henrique Soares, presidente da FENAB, Dr. Alexander Assunção, presidente do CNAA, Dr. Igor Soares, Dr. Luiz Alberto, doutora Lúcia Helena Miller, doutora Eliane Moraes, doutora Maria Cristina, doutora Ana Regina, doutora Luzia Santana, que é incansável, junto com o doutor Igor e o doutor Luiz, no Senado. O próprio doutor Daniel Amado, que, graças a Deus, voltou à coordenação de práticas integrativas no Ministério do Trabalho, sempre nos assessorou nesse período que esteve fora do Ministério, nas questões que eram voltadas para as práticas integrativas. O doutor Paulo, como eu disse, amigo do doutor Daniel, a doutora Carla Erlen, o doutor Múcio Fernandes, que é psicólogo acupunturista, e o doutor André Cosby. A doutora Fátima, também Barroso, que é lá de Montes Claros, que é enfermeira, que é uma verdadeira batalhadora, que mantém um projeto lindo de acupuntura, de auriculoterapia na praça. Então, é muito importante a gente entender que pé que estamos hoje. O senador Paim, conversei com o senador Paim, pedi celeridade ao senador Paim, e ele nos atendeu nessa celeridade. Eu conversei com o senador Paim aproximadamente 15 dias atrás, 7 dias depois o parecer estava exarado, nós temos um parecer totalmente favorável à regulamentação da acupuntura. Esse parecer não altera o projeto, ou seja, esse parecer hoje precisa ser aprovado na Comissão de Assuntos Sociais para ir ao plenário do Senado. E aqui eu quero pedir a vocês, acupunturistas de todo o Brasil, nós precisamos de vocês. Nesse momento, nós estamos precisando de assinaturas de senadores. Nós estamos precisando, por exemplo, que o senador Efraim Filho, que tem o e-mail sen.efraimfilho@senado.leg.br, que o senador Efraim assine um requerimento para que o projeto que regulamenta a acupuntura, que está na CAS, seja assinado, ele assinar como líder de bloco, para que nós tenhamos um número de assinaturas para levar o projeto para o plenário do Senado. E levar em regime de urgência. Já temos a assinatura de alguns outros blocos, como, por exemplo, o bloco da senadora Elisiane, lá do Maranhão, e precisamos de mais assinaturas. E, nesse momento, o nosso alvo de busca de assinaturas é o senador Efraim Filho, e eu peço
que liguem no gabinete, que busquem o telefone do gabinete, que mandem e-mail e que façam isso várias vezes durante a semana, amanhã, terça, quarta, quinta, e que peça ao senador que assine esse requerimento do bloco como líder do bloco para que o projeto, sendo colocado em regime de urgência, ele tem que entrar em votação nas 3 primeiras sessões ordinárias que acontecerem no Senado Federal. E assim, nós temos o projeto aprovado e, na sequência, o projeto sancionado pelo presidente da República. Eu quero aqui agradecer vários assessores que nos ajudaram nesse período, poderia aqui citar o nome, não vou fazê-lo, vários senadores que também, deputados também, enfim, são várias pessoas, mas aqueles que falam e aqueles que dizem que fazem, na verdade, não fazem. E vocês têm acompanhado a minha luta e dos meus colegas nessa busca pela regulamentação. E eu conto com vocês, o seu apoio é muito importante. Ex-alunos do IPGU, atuais alunos, atuais acupunturistas, profissionais de saúde, a população em geral, os outros senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, ou seja, toda a constituição política do país, nos apoiem para que nós tenhamos a nossa profissão regulamentada. Nós somos hoje mais de 250 mil acupunturistas no Brasil. Eu tenho orgulho de ter formado um pouco mais de 15 mil nesses anos todos. Nós precisamos de vocês. A acupuntura tem que ser feita por profissionais acupunturistas, seja ele médico, seja ele fisioterapeuta, seja ele enfermeiro, seja ele psicólogo, seja ele acupunturista tradicional, acupuntura por acupunturista. Ele precisa ter uma formação de qualidade, ele precisa ter uma formação. O projeto que está hoje é um projeto totalmente bem democrático, atende a todos, ele só não atende a quem é corporativista, a quem é mercantilista, a quem, na verdade, não está preocupado com a saúde da população, e sim preocupados com a reserva de mercado, que, se chegar para eles e disserem, não, para procurar uma acupunturista tem que passar por uma consulta médica, eles topam a regulamentação. O que eles querem é dinheiro. Eles não estão preocupados, a acupuntura não provoca dolo, a acupuntura não provoca lesões graves. Quando os pacientes que nos procuram são pacientes mais crônicos, de dor crônica, de coluna, de fibromialgia, são pacientes já diagnosticados, mais de 90% são pacientes que já vêm com diagnóstico. E mesmo que não os venham, nós somos capazes de diagnosticar e fazer a contrarreferência para encaminhar para o profissional adequado, quando assim se fizer necessário. Os incidentes por acupuntura no mundo todo é da ordem de 0,00012%, e entre esses incidentes estão desde desmaios, pequenos desmaios, medo de agulha, até realmente pneumotórax. Mas para fazer um pneumotórax, precisa ser muito ruim acupunturista, porque nós aprendemos muito bem os pontos, a forma de agulhamento, como que se estimula. Então, não há risco para a população a aprovação e a regulamentação. Até porque, se nós compararmos os riscos que a acupuntura traz e as lesões que nós vemos de acupuntura no mundo hoje, em detrimento dos erros médicos, não podemos nem falar, né? Enquanto eu estou falando com vocês, quantos erros médicos aconteceram? Talvez milhares. Quantos erros de acupunturistas aconteceram? Nenhum, porque se tivesse acontecido, já estava na grande mídia. Portanto, muito obrigado por me ouvirem. Divulgue essa live, divulgue essa minha conversa com vocês e vamos em frente. Vamos conquistar a regulamentação da acupuntura ainda nesse ano de 2023, aonde se comemora, né, 20 anos do projeto que começou a tramitar. Sabemos que muitas intercorrências ocorreram, muitas barreiras nós enfrentamos, e nós teremos a regulamentação da acupuntura no Brasil, porque a população precisa, porque os que lutam verdadeiramente por essa regulamentação e pela sua luta,
e pela sua dedicação, nós merecemos ter acupuntura regulamentada. Muito obrigado. Fiquem em paz. Hoje é Dia das Mães. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil e que nós, em breve, possamos também usar a acupuntura para tratar as nossas mães, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos e toda a população brasileira tenha acesso a essa fantástica técnica que traz muita resolutividade e é de baixo custo. Eu conto com vocês. Meu muito obrigado.